Fala pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai aprofundar os nossos estudos sobre uma das categorias de atribuição da responsabilidade tributária. A gente viu que são duas, a responsabilidade por substituição e a responsabilidade por transferência. O tema da nossa aula é justamente a substituição tributária. Vamos lá? Bom, o CTN definiu que existem dois modos de se atribuir a responsabilidade tributária. O primeiro deles é por substituição, quando o responsável tributário substitui aquele que naturalmente seria o contribuinte, ou seja, aquele que praticou o fato gerador. Já no caso da atribuição da responsabilidade por transferência, o dever de pagar tributo é transferido para o responsável em decorrência de um segundo fato jurídico que veio ocorrer depois do fato gerador da obrigação tributária. Bom, então, a gente tem, voltando aí para o artigo 121 do CTN, que existem dois tipos de sujeito passivo. O primeiro deles, inciso 1º do parágrafo único do artigo 121, é o contribuinte, que possui relação pessoal e direta com a situação que venha constituir o fato gerador. O segundo deles é o responsável, que justamente a responsabilidade pode ser atribuída por substituição ou por transferência. E aí existem as subcategorias de responsabilidade por transferência: solidariedade, responsabilidade de sucessores e responsabilidade de terceiros. Bom, na responsabilidade tributária por substituição, que é o tema da nossa aula de hoje, a conduta praticada por determinada pessoa faz surgir a obrigação tributária. Porém, o dever de pagar tributo é atribuído por lei a um terceiro. Vamos lá. Essa primeira parte, tudo ok. É a obrigação tributária normal, comum. A concretização, a materialização da hipótese de incidência faz surgir a obrigação tributária. E assim, portanto, vamos supor, o contribuinte estaria obrigado a recolher o tributo. Porém, no caso de substituição, não é o contribuinte que deverá arcar com o ônus tributário, porque por lei, justamente por lei, ressaltando, existe o dever de arcar com o ônus tributário do substituto. Beleza? Vamos dar uma olhada melhor nisso. Bom, esse dever do substituto, ele surge concomitantemente à ocorrência do fato gerador, justamente porque já era definido em lei anterior. Ou seja, o contribuinte, no caso da substituição tributária, nunca teve que arcar com o ônus tributário, ele nunca se viu obrigado a ter que recolher o tributo. Esse dever foi instantaneamente, à ocorrência do fato gerador, concomitantemente à ocorrência do fato gerador, atribuído a um terceiro, a um substituto. Então, aquele que pratica o fato gerador não se vê obrigado em nenhum momento ao pagamento de tributo, visto que esse dever de pagamento é atribuído justamente ao substituto. Vamos lá. O legislador, então, é o responsável por elencar o substituto antes da ocorrência do fato gerador, em respeito ao princípio da legalidade. Então, é justamente a sujeição passiva, nesse caso, é definida em lei antes da ocorrência do fato gerador. E por que a substituição se difere da atribuição de responsabilidade por transferência? Porque a atribuição de responsabilidade por transferência, ela exige a ocorrência de dois fatos jurídicos distintos. Vou dar o exemplo para você aqui da responsabilidade causa-mortes. Vamos supor que José, pai de João, praticou um fato gerador e por isso está devendo tributo. Porém, José faleceu. Esse dever de pagar tributo é transferido a João, em decorrência do falecimento, ou seja, em decorrência de um segundo fato jurídico, que não unicamente a ocorrência do fato gerador. Beleza? Bom, então para que serve a substituição tributária? A substituição tributária ela é responsável por facilitar a arrecadação, a fiscalização e coibir a evasão. E assim, ela assegura a concorrência. Porque assim, se ela facilita a arrecadação, fica mais difícil de sonegar, de pagar menos tributo, de não cumprir a obrigação tributária. Então, a vantagem que uma empresa, por exemplo, teria não pagando seus tributos, não existe em relação à empresa que paga os seus tributos regularmente, no caso da substituição, porque a substituição implica no pagamento de tributos e, assim, assegura a livre concorrência. Bom, a substituição regressiva ela se divide basicamente em dois grandes grupos.
Aliás, a substituição tributária, se divide em dois grandes grupos. O primeiro deles, a substituição regressiva, também chamada de substituição para trás. Nesse tipo de substituição, o recolhimento do tributo se dá após a ocorrência do fato gerador. E o substituto responsabiliza-se pelo recolhimento do tributo devido pelo substituído, referente ao fato jurídico tributário por este praticado. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que aqui existam 10 agricultores produtores de cana-de-açúcar. Eles produzem a cana e eles vendem a cana-de-açúcar para uma usina sucroalcooleira, vamos supor. É uma usina que produz álcool, por exemplo. Então, vamos ali. Esses 10 agricultores, é muito mais difícil da Receita cobrar de cada um deles. É mais fácil a Receita fiscalizar e arrecadar o tributo justamente da usina. Então, é para isso que existe, por exemplo, a substituição regressiva. Esses 10 agricultores vão vender a cana-de-açúcar, vão transferir a propriedade, ou seja, aí está configurado o fato gerador do ICMS. Então, esses 10 agricultores praticam o fato gerador do ICMS, mas quem que vai arcar com o ônus tributário? Quem vai pagar o tributo e, portanto, se vê como sujeito passivo da obrigação tributária? Justamente a usina. A gente vê um exemplo claro aí, então, de substituição regressiva para trás. Bom, além da substituição regressiva para trás, a gente tem a substituição progressiva, também chamada de substituição para frente. Nesse caso, a substituição para frente está prevista no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. Nesse exemplo, o recolhimento do tributo se dá antes da ocorrência do fato gerador. Então, o substituto recolhe o tributo referente a fato jurídico tributário a ser realizado no futuro pelo substituído. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, obrigado e até a próxima.